Minha filha quer que seu pai biológico a leve ao altar em vez do meu marido que sempre esteve presente para ela, mas se ele não faz parte do casamento, seu dinheiro também não. Olá, sou Sarah e sou casada com o homem mais incrível chamado James. Ele não é apenas um marido fantástico, mas também um padrasto incrível para minha filha Emily. James entrou em nossas vidas quando Emily tinha apenas 5 anos. Seu pai biológico, Tom, nos deixou quando ela era bebê e só esteve presente esporadicamente desde então sem realmente assumir o papel de pai. Quando James apareceu foi como uma lufada de ar fresco. Desde o início ele tratou Emily como se fosse sua própria filha. Lembro-me de quando começamos a namorar, ele trazia pequenos presentes para ela, nada luxuoso, apenas coisas bonitas como um livro ou um bichinho de pelúcia adorável. Era evidente que ele estava tentando se conectar com ela e funcionou totalmente. Emily se apegou a ele rapidamente. Uma coisa que realmente se destaca é como James apoiou o amor de Emily pelo balé. Ela começou a ter aulas quando tinha 6 anos e James nunca perdeu uma única apresentação. Ele sempre estava lá incentivando, às vezes até com os olhos marejados. Ele se certificou de que ela tivesse tudo o que precisava, sapatilhas de balé, tutus bonitos e até aulas extras com um professor particular quando ela tinha uma apresentação importante se aproximando. Quando Emily tinha cerca de 9 anos ela teve uma apresentação importante e estava muito nervosa no dia anterior. James a levou ao parque e eles passaram horas conversando e praticando sua rotina. Eles até inventaram um canto bobo para acalmar seus nervos. Naquela noite ele ficou acordado com ela revisando seus passos até que ela se sentisse confiante. No dia seguinte ela se saiu perfeitamente. Eu sei que foi porque James estava lá com ela. Mas não são apenas os grandes momentos. James sempre está lá para as coisas cotidianas também. Quando Emily teve problemas com matemática no ensino médio ele se sentava com ela todas as noites depois do trabalho ajudando com sua lição de casa. Às vezes eles ficavam na mesa da cozinha por horas. E embora James estivesse cansado do trabalho, ele nunca demonstrava. Ele sempre foi paciente e nunca desistiu dela. Por mais incrível que James tenha sido, sempre houve uma tristeza persistente em relação a Emily e seu pai biológico Tom. Houve momentos em que ela perguntava por ele, se perguntando por que ele não estava presente, e me partia o coração vê-la assim. Lembro-me de um dia dos pais em que Emily fez 2 cartões, um para James e outro para Tom. Ela perguntou se podia enviar o cartão para Tom e é claro que eu disse que sim. Ela nunca recebeu resposta. A decepção em seus olhos foi como um soco no estômago. James sempre foi muito compreensivo sobre isso. Ele nunca tentou substituir Tom, mas deixou claro que estava lá para Emily não importa o que. No aniversário de 13 anos de Emily ela recebeu uma carta de Tom se desculpando por sua ausência. Ela ficou muito feliz no início, mas depois as semanas se transformaram em meses e ela nunca mais teve notícias dele. A dor em seus olhos era difícil de suportar. James se tornou ainda mais presente durante esses tempos, sempre assegurando a ela que era amada e importante. Em um Natal Emily ficou muito deprimida. Ela esperava que Tom pudesse entrar em contato com ela durante as férias, mas quando ele não o fez ela ficou arrasada. James percebeu e fez tudo o que pôde para animá-la. Ele planejou uma elaborada caça ao tesouro de Natal pela casa com pequenas notas e presentes escondidos por todos os cantos. No final Emily estava rindo e sorrindo novamente. E assim é James, sempre pensando nos outros, sempre colocando Emily em primeiro lugar. Quando Emily se formou no ensino médio James foi quem mais chorou. Ele fez um discurso comovente em sua festa de formatura sobre o quão orgulhoso estava dela e como admirava sua força. Foi tão emocionante que até Emily, que normalmente é muito contida, não conseguiu segurar as lágrimas. James se certificou de que ela tivesse tudo o que precisava para a faculdade, até mesmo criou um fundo para que ela não tivesse que se preocupar com empréstimos estudantis. Então, há cerca de um ano Emily anunciou seu noivado com seu namorado de longa data Mark, e foi um momento que nunca esquecerei. Estávamos todos reunidos para um jantar em família em nossa casa, uma noite rara em que todos tínhamos a tarde livre. Emily e Mark estavam juntos há anos e todos nós o adorávamos, então este era o próximo passo natural. Emily esperou até a sobremesa para fazer seu anúncio. Ela se levantou parecendo nervosa e emocionada, e disse: Todos, tenho uma notícia. Em seguida ela levantou a mão e lá estava um lindo anel brilhando em seu dedo que ela havia escondido em seu bolso para que não notássemos. Mark e eu vamos nos casar. Ela disse. James pulou de sua cadeira de tanta alegria por Emily. Ele a abraçou tão forte que pensei que ela poderia explodir. O orgulho e a felicidade que irradiavam dele eram inegáveis. Ele sempre foi tão bom com ela e vê-la tão feliz apenas tornou seu dia. Ele apertou a mão de Mark e o abraçou. James foi o primeiro a se oferecer para pagar o casamento. Queremos te dar o melhor dia possível, disse ele olhando para Emily e Mark. Nada além do melhor para nossa garota. Emily estava nas nuvens e muito grato o abraçando novamente e agradecendo sem parar. Desde aquele momento James se envolveu completamente no planejamento do casamento. Ele estava animado com cada detalhe, querendo que tudo fosse perfeito para o grande dia de Emily. Visitamos inúmeros locais, provamos uma quantidade ridícula de bolos e participamos de intermináveis reuniões com floristas e decoradores. James esteve lá em cada passo do caminho oferecendo suas sugestões, mas sempre se certificando de que a visão de Emily fosse priorizada. Há alguns meses Emily começou a se reconectar com seu pai biológico. Do nada Tom queria se envolver em sua vida agora que ela estava se casando. Eu era bastante cética dada a sua história, mas Emily estava emocionada. Ela sempre quis ter um relacionamento com ele, então eu entendi por que ela estava dando uma
chance a ele. No início parecia estar indo bem. Emily estava feliz e era bom vê-la sorrir por algo que lhe causará tanta dor antes. Mas então sua atitude em relação a James começou a mudar. Era sutil no começo. Ela esquecia de convidá-lo para reuniões importantes ou descartava suas sugestões, coisas que ela costumava valorizar muito. James também notou, mas não disse nada. Ele sempre foi o tipo paciente e compreensivo. Uma noite estávamos todos jantando juntos e Emily estava falando sobre algumas novas ideias que Tom tinha para o casamento. James ofereceu uma sugestão e Emily o interrompeu no meio da frase dizendo: Tom e eu já decidimos isso. A expressão no rosto de James era de partir o coração. Ele apenas assentiu e permaneceu em silêncio pelo resto da refeição. Também houve outros sinais. Emily costumava pedir ajuda a James com coisas como consertar seu carro ou revisar suas finanças, mas agora mencionava que Tom estava cuidando disso. Eu via James parecendo um pouco perdido, como se não soubesse mais onde se encaixava. Ele nunca reclamava, mas eu podia dizer que isso o estava afetando. Decidi conversar com Emily sobre isso uma manhã durante um café. Mencionei como ela parecia estar um pouco distante de James ultimamente. Emily querida, notei que você tem estado um pouco distante de James ultimamente, está tudo bem? Ela me olhou um pouco surpresa e irritada. Mãe, você está exagerando? Só estou ocupada com o casamento e me reconectando com Tom. É muita coisa para lidar. Eu não queria pressioná-la demais, mas também não podia deixar passar. Eu entendo, mas James te ama muito. Ele fez de tudo para garantir que seu casamento seja perfeito, mas sinto que ele está sendo deixado de lado. Emily disse que apreciava tudo que James havia feito, mas insistiu que Tom era seu verdadeiro pai e que ela queria dar a ele a oportunidade de fazer parte disso. Suas palavras me doeram. Eu sabia que ela queria se conectar com Tom, mas também sabia o quanto James havia dado por ela e o quanto a amava como se fosse sua própria filha. Eu disse a ela que entendia, mas que não queria que James se sentisse excluído. Emily descartou isso dizendo que não o estava afastando, apenas tentando equilibrar as coisas agora que Tom estava de volta. As coisas não melhoraram depois dessa conversa, se é que pioraram. Emily começou a chamar Tom de pai na frente de James, algo que ela nunca havia feito antes. A primeira vez foi quando estávamos discutindo os arranjos de assentos para a recepção. Ela olhou para Tom e disse: Pai, o que você acha disso? James se encolheu um pouco, mas eu notei. Ele se desculpou logo depois dizendo que tinha trabalho para terminar. Tentei conversar com James sobre isso, mas ele descartou dizendo que estava feliz por Emily estar se reconectando com seu pai. Mas eu podia ver a dor em seus olhos. Ele havia passado anos sendo o pai que Tom nunca foi e agora sentia que estava sendo deixado de lado. Emily começou a passar cada vez mais tempo com Tom, indo almoçar, tendo longas ligações telefônicas e o atualizando sobre cada pequeno detalhe do casamento. James continuava lá ajudando e apoiando, mas sentia que ele estava se tornando um personagem secundário em uma história em que costumava ser o herói. Há cerca de uma semana, durante um jantar em família, Emily soltou uma bomba que nos surpreendeu a todos. Estávamos sentados ao redor da mesa desfrutando de uma refeição agradável quando Emily pigarreou e disse que tinha algo importante para discutir. Tive uma sensação de mal-estar no estômago, mas tentei ouvir. Ela começou olhando para Mark e depois para Tom, que se juntara a nós para o jantar. Tenho pensado muito sobre o casamento e os papéis que cada um terá. Decidi que quero que Tom tenha um papel significativo na cerimônia. Todos sabíamos que isso poderia acontecer, mas ouvi-lo em voz alta era outra coisa. Emily continuou falando completamente alheia à atenção que acabará de preencher a sala. Quero que meu verdadeiro pai me leve pelo corredor. Acho que é justo que meu pai biológico tenha esse papel especial. James parecia como se tivesse levado um soco no estômago. Ele respirou fundo e assentiu, sua voz firme, mas suave. Se é isso que você quer, Emily, apoiarei sua decisão. Foi de partir o coração. Meses atrás Emily havia pedido a James que a levasse ao altar e ela estava tão animada com isso, quase pulando de alegria. Lembro que ela disse que não podia imaginar ninguém mais a levando pelo corredor porque James sempre esteve lá para ela. Ele estava encantado, mas agora as coisas eram diferentes. Emily estava envolvida na ideia de que seu verdadeiro pai tivesse esse grande papel e não conseguia ver o quanto estava magoando o homem que sempre fora seu pai em todos os aspectos que importavam. Eu não podia simplesmente ficar sentada ali, então eu disse: Emily, você se dá conta do que está fazendo? James esteve com você em tudo. Ele é quem te criou e sempre te apoiou. Ela me respondeu: Mãe, eu entendo, mas isso é importante para mim. Quero que Tom faça parte do meu casamento. Ele é meu pai biológico. Olhei para James, que estava fazendo o possível para manter suas emoções sob controle. Eu disse em voz baixa: Emily, entendo que você queira incluir Tom, mas esta é uma grande mudança. Apenas pense no quanto isso significa, não só para você, mas para todos os envolvidos. Ela estava claramente frustrada. Já tomei uma decisão, Tom é meu pai e deveria me levar ao altar. Fim da discussão. Depois disso, o jantar continuou em um silêncio constrangedor. Após muita reflexão e tristeza, finalmente decidi conversar com Emily sobre a situação. Senti que tinha que traçar um limite em algum lugar. Disse a Emily que se James não fosse considerado um pai neste casamento, se seu papel fosse substituído pelo de Tom, então deveríamos reconsiderar seu apoio financeiro também. Deixei claro que o dinheiro que James havia investido neste casamento não era apenas uma contribuição financeira, era um gesto de amor e apoio paternal. E se ele não fosse levado
levá-la ao altar, então parecia justo repensar sua participação. Sei que isso pode soar duro, mas me sentia dividida. James tinha sido mais que um padrasto para Emily. Agora ele estava sendo relegado e eu sentia que era uma traição vê-lo ignorado em favor de Tom, que tinha estado ausente na maior parte da vida de Emily. Quando mencionei isso pela primeira vez, James tentou me convencer a não fazer isso. Ele não queria piorar as coisas ou causar mais conflitos. Ele sempre coloca a felicidade de Emily em primeiro lugar, mesmo que isso signifique suportar sua própria dor em silêncio. Ele me disse que deveríamos nos concentrar em fazê-la feliz, não importa o quanto doesse a ele. Mas eu não podia simplesmente observar mais. A cada dia eu via como isso estava afetando James. Eu queria que Emily entendesse o que ela realmente estava fazendo. Não apenas os gestos simbólicos, mas as formas reais e tangíveis em que James tinha sido um pai para ela. Apesar dos protestos de James, fui em frente e tive a conversa com Emily. Deixei claro que não se tratava do dinheiro, mas de reconhecer o papel que James havia desempenhado em sua vida. Quando eu disse isso, nunca esperei que ela explodisse como explodiu. A reação de Emily foi intensa e, honestamente, bastante dolorosa. Ela ficou muito chateada, acusando James de usar seu dinheiro para controlar e manipular seus planos de casamento. Foi chocante ver como ela passou de uma filha amorosa a se sentir encurralada e traída tão rapidamente. A próxima coisa que soube foi que Emily começou a espalhar rumores entre nossa família e amigos retratando James como uma espécie de vilão. Ela afirmava que ele estava usando seu apoio financeiro para controlar como o casamento deveria ser. Isso criou uma grande divisão na família. As pessoas começaram a tomar partido e a divisão foi marcada. Algumas pessoas simpatizavam com o desejo de Emily de incluir Tom, enquanto outras sentiam que James estava sendo tratado injustamente. Eu me encontrei presa no meio tentando defender James enquanto também tentava manter a paz em meio a todo o caos. Perguntei a Emily por que ela não pedia Tom para ajudar a pagar o casamento se de repente era tão importante para ela. Pensei que era uma pergunta justa, especialmente considerando que Tom havia se tornado uma parte tão grande dos planos do casamento. Emily me disse que havia perguntado, mas ele disse que não tinha dinheiro guardado para algo assim. Após muita reflexão, James tomou a difícil decisão de dar um passo atrás completamente. Ele decidiu que não podia continuar envolvido no casamento, emocional ou financeiramente. Era sua maneira de se proteger de mais dor e de fazer uma declaração sobre o quão profundamente havia sido ferido. Não foi uma escolha fácil, mas ele sentiu que era a única maneira de manter sua dignidade e sanidade. O impacto da decisão de James foi imediato e enorme. Sem seu apoio financeiro, os preparativos para o casamento se tornaram um caos. Emily havia contado com as contribuições de James para cobrir uma parte significativa dos custos, mas agora, com esse financiamento desaparecido, ela foi forçada a buscar como cobrir a diferença. No final, Emily teve que reduzir muito o escopo do casamento. O belo local com o qual ela havia sonhado foi o primeiro a sair da lista. Ela teve que se contentar com um local muito mais simples. Algumas coisas já estavam pagas, incluindo seu vestido, então pelo menos isso permaneceu intacto em meio ao caos. À medida que o dia do casamento se aproximava, ficou claro que James e eu não compareceríamos. Alguns dias após o casamento, Emily nos ligou. Essa conversa foi uma das mais difíceis que já tive. Ela nos disse que tínhamos arruinado seu casamento devido à nossa decisão de retirar o apoio. Agora alguns de nossos familiares estão tomando partido de Emily, dizendo que deveríamos ter continuado com o que ela queria para manter a paz. Eles acreditam que James e eu exageramos e que a família deveria ser sempre a prioridade independentemente das circunstâncias. É difícil se sentir incompreendido e sem apoio de pessoas que deveriam conhecer toda a história. Estou postando isso no Reddit porque preciso de uma opinião imparcial. Estou certa nesta situação ou deveríamos ter pago pelo casamento? Atualização. Obrigada por dedicarem tempo para comentar. Depois de ler suas opiniões, realmente acredito que fizemos a coisa certa. Alguns meses se passaram desde o casamento e gostaria de poder dizer que as coisas melhoraram, mas infelizmente não foi o caso. Emily ainda não fala com James nem comigo. É como se ela tivesse nos eliminado completamente de sua vida. E sinceramente, é de partir o coração. Tentei me comunicar com ela várias vezes na esperança de que pudéssemos ter uma conversa tranquila e resolver tudo, mas ela não quer saber de nada. Para ser franca, Emily está agindo como uma criança mimada. Sei que isso pode soar duro, mas estou no meu limite. Ela está agindo como uma criança mimada que não conseguiu o que queria, e em vez de tentar entender nossa perspectiva, está se apegando à sua postura e negando quanto magoou James. Cada vez que penso nisso, sinto uma mistura de tristeza e frustração. Entendo que se reconectar com seu pai biológico era importante para Emily, mas não consigo entender como ela descartou tão rapidamente tudo o que James fez por ela. É como se ela tivesse esquecido todos os sacrifícios que ele fez, todas as vezes que ele esteve lá para ela quando Tom nem sequer estava presente. E agora, porque não conseguiu o que queria, está fazendo birra e nos excluindo de sua vida. O que é ainda mais frustrante é como ela está assumindo o papel de vítima diante de todos que a escutam. Ouvi de alguns familiares que Emily tem espalhado sua versão da história pintando da maneira mais favorável possível. Alguns de nossos familiares estão até começando a acreditar em sua versão dos fatos, o que só complica mais as coisas. Sinto que estou constantemente defendendo James e a mim, tentando esclarecer as coisas, mas a influência de Emily parece ser mais forte que a verdade neste momento. Não queria acreditar que Emily pudesse ser tão egoísta, mas aqui estamos. Ela sempre foi um pouco teimosa, mas esse nível de exigência é algo completamente diferente. É como se ela esperasse que o mundo girasse em torno dela e quando não gira ela se enfurece e se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações. Lamento por desabafar e reclamar, mas nunca estive tão frustrada antes. E isso me deu um alívio para liberar todos os meus sentimentos.
Atualização 2. Alguns meses se passaram desde minha última atualização e as coisas tomaram um rumo bastante inesperado. Não estou certa de como me sentir com o que está acontecendo, então pensei em vir aqui para pedir um pouco de conselho. No fim de semana passado Emily veio nos ver de repente. Honestamente, não sabia o que esperar já que ela tem estado tão distante e fria desde o casamento. Quando ela apareceu na porta fiquei surpresa, mas a deixei entrar porque bem, ela ainda é minha filha apesar de tudo o que aconteceu. Depois que nos sentamos Emily me contou que ela e Mark estavam em sérios problemas financeiros. Aparentemente ela havia cedido muito o orçamento do casamento, esgotou seus cartões de crédito e agora tem cobradores de dívidas ligando para ela constantemente. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Todos sabíamos que o casamento foi caro mesmo depois que eles tiveram que cortar algumas coisas, mas eu não tinha ideia de que ela estava se endividando tanto. Perguntei como ela pôde deixar que isso acontecesse, especialmente quando sabia quais eram seus limites financeiros. Foi então que ela soltou a bomba. Era nossa culpa. Ela estava esperando nossa ajuda com o casamento, e quando nos retiramos a deixamos em uma situação desesperada. Minha mandíbula praticamente caiu no chão. Nossa culpa? Depois de tudo o que aconteceu? Depois que ela afastou James e disse aquelas coisas horríveis sobre ele. Custou-me muito não perder a calma naquele momento. James não estava em casa naquele momento, então estávamos apenas ela e eu. Respirei fundo e perguntei: Por que você não pede dinheiro ao seu querido papai Tom? Sei que foi um pouco sarcástico, mas não pude evitar. Ela olhou para baixo e me disse que já havia feito isso, e para surpresa de ninguém Tom se recusou. Não deveria me surpreender, uma parte de mim já esperava por isso. Então ela começou a implorar, disse que não tinha quem mais recorrer e até ofereceu que seria um pequeno empréstimo que nos devolveria. Podia ver o desespero em seus olhos e isso me partiu um pouco o coração. Apesar de tudo ela ainda é minha filha e vê-la assim foi difícil, mas ao mesmo tempo, não podia simplesmente esquecer o que havia acontecido. Disse a ela que muita coisa havia acontecido, especialmente com suas acusações, e que precisava de tempo para pensar. Ela pareceu decepcionada, mas aceitou e foi embora. Agora estou nessa posição horrível em que tenho que decidir o que fazer a seguir. Uma parte de mim está preocupada em contar a Jim. Sei que ele aproveitaria a oportunidade de ajudar Emily porque não contribuir para o casamento dela o tem consumido, embora ele tenha se retirado. Sei que tem sido difícil para ele e posso ver que ele ainda está magoado com toda a situação. Mas outra parte de mim sente que ajudar Emily agora só alimentaria seu comportamento. Ela precisa entender que as ações têm consequências. Ela não pode simplesmente vir correndo para nós toda vez que estiver em apuros, especialmente depois da forma como nos tratou. O que vocês acham? Devo contar a Jamie sobre o pedido de Emily? Deveríamos ajudá-la ou é hora de aplicar um pouco de amor duro? Qualquer conselho ou perspectiva seria muito útil neste momento. Obrigada de antemão. Atualização 3. Queria compartilhar com vocês o que aconteceu recentemente já que nem eu esperava por isso. Depois da minha última atualização passei muito tempo pensando no que Emily nos pediu e em como lidar com a situação. Sabia que tinha que falar com James sobre a visita de Emily e seu pedido de dinheiro, mas também sabia que seria uma conversa difícil. James tem sido incrivelmente forte e paciente durante todo esse tempo, mas as feridas que Emily causou ainda estão frescas e eu não tinha certeza de como ele reagiria. Finalmente, uma noite depois do jantar tomei coragem e contei a James sobre a visita de Emily e seu pedido de dinheiro. Para ser honesta, estava preocupada com a forma como ele receberia a notícia, especialmente porque sei o quanto ele ama Emily apesar de tudo o que aconteceu. Enquanto falava observei seu rosto esperando ver aquela centelha de preocupação e amor paternal que ele sempre tem quando se trata dela. No entanto, o que vi desta vez foi diferente. James permaneceu em silêncio assimilando tudo o que eu havia contado, e então com uma voz tranquila me disse algo que eu não esperava. Não posso fazer isso. Fiquei em silêncio por um momento e depois reagi. O que você quer dizer com não posso fazer isso? James me disse com um pouco de tristeza. Só há uma certa quantidade de dor que um pai pode suportar, mesmo que não seja seu pai biológico. Sempre a vi como minha filha, mas agora depois de tudo o que aconteceu simplesmente não posso dar-lhe o dinheiro sem mais nem menos. Não posso continuar sendo suporte emocional e financeiro enquanto ela continua me deixando de lado e me tratando como se eu fosse um estranho em sua vida. Isso tem sido muito doloroso e não tenho certeza de quanto mais posso suportar. Senti um nó na garganta enquanto ouvia James. Eu sabia o quanto isso estava custando a ele e vê-lo chegar a esse ponto de exaustão emocional me confirmou o quanto ele vinha sofrendo por causa disso. Ele não estava sendo cruel nem vingativo, simplesmente estava se protegendo de mais dor. No dia seguinte, depois de pensar muito, liguei para Emily para dar a notícia. Antes de contar, perguntei quanto dinheiro ela precisava para sair da dívida. A quantia que ela mencionou me deixou sem fôlego. $35.000. Não é uma quantia pequena. Eu disse: Emily, falei com James e não vamos poder te emprestar o dinheiro. Isso não é fácil para nós, mas há limites para o que podemos suportar, especialmente depois do que aconteceu. Não é que não queiramos te ajudar, mas ele está profundamente magoado e não podemos ignorar isso. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então Emily perguntou com um tom de desespero: E o que eu devo fazer agora? Tom não está exatamente presente na minha vida neste momento? Perguntei o que ela queria dizer com Tom não está na minha vida, e Emily após um momento de hesitação me explicou que desde que ela pediu ajuda financeira Tom vinha evitando suas ligações, mal respondia suas mensagens e em geral havia desaparecido novamente de sua vida. O fato de Tom não estar correspondendo às expectativas de Emily não me surpreendeu totalmente, afinal, ele esteve ausente há
a maior parte de sua vida e agora que as coisas se complicaram parecia ter voltado ao seu antigo padrão de comportamento. Emily tentou justificá-lo dizendo que talvez ele estivesse ocupado ou que não soubesse como lidar com a situação, mas para mim estava claro que Tom não era o apoio que ela esperava que fosse. É curioso que agora ela não apenas terá uma grande dívida por um tempo, o que afetará negativamente sua vida após o casamento, mas também é provável que tenha muitas fotos de seu casamento com seu pai biológico, que a abandonou novamente. Se isso não é karma, então não sei o que é. Atualização 4. Tenho uma atualização sobre minha vida e a de Emily, então voltei depois de 3 meses apenas para escrever isso. Tudo aconteceu há alguns dias. Era uma tarde tranquila em casa. James e eu estávamos preparando o jantar quando ouvimos o som de um carro estacionando na entrada. Não esperávamos ninguém, então nenhum de nós fez o movimento de abrir a porta no primeiro momento, mas finalmente James se adiantou. Quando ele o fez, o que vi foi totalmente inesperado. Lá estava Emily parada no limiar da porta. Atrás dela seu carro estava carregado com malas e caixas, como se ela tivesse empacotado toda a sua vida às pressas e a colocado no carro. James a olhou surpreso. Antes que ele pudesse dizer algo, Emily o olhou diretamente nos olhos e perguntou se podia ficar em nossa casa. Me aproximei da porta sentindo que algo sério estava acontecendo. O que aconteceu, Emily? Perguntei tentando entender a situação. Emily suspirou profundamente e baixou o olhar antes de responder. Tive uma briga com Mark. As coisas têm estado difíceis entre nós, especialmente com toda essa questão do dinheiro. Simplesmente não aguentava mais, então decidi sair de casa. Não quero estar lá agora. Finalmente James tomou uma decisão. Ele disse a Emily: Você não pode ficar aqui. Em seguida ele se virou e foi para a cozinha sem dizer mais nada. Juro que nunca vi esse homem tão ferido em toda a minha vida. Emily ficou parada na entrada, claramente afetada pela resposta de James. Fiquei com ela na porta vendo seus olhos se encherem de lágrimas. Sabia que tinha que dizer algo, então com toda a calma que pude reunir expliquei. Emily, sei que isso é difícil, mas James deixou claro que não é possível que você fique aqui e eu respeito sua decisão. Emily me olhou com uma mistura de desespero e surpresa. Mãe, você não tem que ouvir James. Ele nem é meu pai biológico, mas eu sou sua filha. Você deveria me deixar ficar. Suas palavras eram uma tentativa clara de apelar para nossa conexão, para aquele vínculo biológico que para ela deveria ter mais peso naquele momento. Mas a verdade é que independentemente disso a situação havia mudado demais. Respondi com firmeza. Emily, independentemente de ser a decisão de James, eu também acredito que não é conveniente que você fique em casa. Há muita dor e muitas coisas não resolvidas. Não acho que seja o melhor para nenhum de nós neste momento. Ela tentou insistir implorando que a deixasse ficar, mas mantive minha posição. Sabia que tinha que ser firme para o bem de todos nós. Sem dizer muito mais, Emily se virou, voltou para o carro e foi embora. Este foi um dos momentos mais difíceis que tivemos que enfrentar como família, mas também sei que era necessário. As feridas que ficaram entre nós não podem ser curadas da noite para o dia, e embora doa tomar essas decisões, sei que às vezes é a única coisa que se pode fazer para proteger a si mesmo e aos outros. Não tive mais notícias dela, então suponho que ela encontrou outro lugar para ficar ou voltou com Mark. É difícil como mãe, mas acredito que era algo que eu precisava fazer. Tenho conversado com James e ambos concordamos que só porque ela está em apuros não vamos esquecer tudo o que aconteceu. Desejamos que não tivéssemos chegado a essa situação, mas às vezes a vida é mais complicada do que gostaríamos.